Pois é. Semana passada começamos a falar sobre o pastor cuida das ovelhas, mas quem cuida do pastor? Falamos um pouquinho sobre esse assunto e depois, no final do programa, tivemos um pequenos problemas técnicos e acabamos não encerrando. Então, durante a semana, muitos dos ouvintes me procuraram e pedindo para retomar esse assunto, falar um pouquinho mais, até a gente conseguir encerrar esse assunto um pouquinho melhor. Então, vamos voltar a falar do assunto sobre o cuidado com os pastores. Por que essa importância tão dada a isso? Porque realmente, de um tempo para cá, tem aumentado cada vez mais o índice entre depressão e até suicídio entre líderes religiosos. Se você pesquisar na internet, uma simples pesquisa no Google sobre isso, você vai descobrir, pelo menos eu contei, 6 suicídios só este ano no Brasil. Isso que está no Google, procurando sobre essa questão. Imagina quantas vezes as pessoas nem sabem de quantas depressões, muitas vezes os pastores e padres e líderes religiosos em geral passam e nem é noticiado pelo Google, né? A maioria das vezes isso não acontece. Então, é uma situação difícil, uma situação real, uma situação complicadíssima, justamente porque são pessoas que recebem diariamente problemas de outras pessoas e muitas vezes não tem com quem desabafar, não tem com quem se abrir. E isso vai acumulando e vai gerando problemas seríssimos, até mesmo no físico, porque o emocional vai afetar o físico também. Isso pode gerar, inclusive, problemas na família, problemas com a esposa, com os filhos. O índice de mulheres de pastor, no caso, mulheres de pastores, de filhos de pastor, que muitas vezes deixam as igrejas porque não suportam mais ver o pai ou o esposo carregando uma carga tão pesada, também é imenso. Precisamos estar atentos a essas coisas. E é por isso, inclusive, que eu coloquei na semana passada, eu vou pedir ao Arthur para repor, uma frase de Teresa d'Ávila, que diz: por trás de cada sacerdote há um demônio lutando pela sua queda. Se temos a disposição para criticá-los, devemos ter o dobro para orar por eles. Isto é muito importante. Precisamos, então, criar uma espécie de uma barreira de oração ao redor das famílias dos líderes das igrejas, porque eles são, sim, sempre alvo de muito ataque. Mas o que você pode estar fazendo por isso, além de orar? Primeiro, eu queria falar para você, pastor, que talvez esteja nos ouvindo aí também. Lembre-se, você é um ser humano. Não tenha medo de se expor, não tenha medo de pedir ajuda. Precisa buscar, primeiramente, um amigo, alguém que você confie, que possa te aceitar como você é, e você tenha liberdade para conversar. Mas lembre também de sair de férias com a sua família, de se divertir com seus filhos, de divertir com a sua esposa. Você precisa esquecer, às vezes, um pouquinho os problemas da igreja. E você, igreja, o que você, mulher, ouvinte, homens, tem feito pelo seu pastor? Hoje eu queria trazer uma outra frase, de Arthur para colocar aqui também, de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila percebeu que as mulheres tinham uma importância muito grande também no cuidado com os líderes religiosos. Olha o que ela diz aqui. Tampouco tu, Senhor, quando andaste pelo mundo, desprezaste as mulheres. Pelo contrário, tu sempre com grande compaixão as ajudaste e encontraste mais amor e fé nelas do que encontraste nos homens. Teresa d'Ávila passava no século XVI uma situação bem complicada com relação às mulheres. Talvez você não saiba, mas no século XVI, uma mulher, mesmo que ela fosse uma mulher religiosa como Teresa d'Ávila, era proibida de orar em público. E quando ela fosse fazer uma oração mental, uma oração silenciosa, ela tinha que fazer isso na presença de outra pessoa que supervisionasse a oração. Você consegue imaginar isso? Olha que situação que essas mulheres viviam. Mas Teresa d'Ávila percebeu que se a mulher foi tão importante no ministério de Jesus, a mulher também poderia ser importante no ministério dos líderes eclesiásticos, dos líderes das igrejas. Então, ela primeiro convocou as outras mulheres, as irmãs do seu convento, para orarem, se juntarem em oração, apesar de ser algo proibido. Vê que coisa estranha, né? Mas é real. E aí, ela percebia que qualquer mudança exterior precisava começar pelo interior. E assim, através da oração, essas pessoas eram motivadas também a fazer práticas, a colaborar de alguma maneira, a melhorar a situação do clero, a melhorar a situação da igreja de sua época. Ações práticas nascidas da oração.
Tem uma outra frase da Teresa d'Ávila, que o Arthur não tem, mas eu vou dizer para vocês, que eu acho muito interessante, que ela diz assim: o Senhor também está entre as panelas. É verdade, porque ela percebeu que a mulher, nos seus afazeres diários, tinha muito para contribuir também com a igreja, contribuir também com a liderança da igreja. Então, orar, mas também agir, trabalhar, até mesmo nas suas práticas diárias, encontrar formas de contribuir, de colaborar com a sua igreja e com o seu pastor, ou com o padre, ou qual seja o líder religioso da sua igreja. E é por isso que eu queria primeiro agora perguntar a todas vocês que passaram essa semana já pensando desde a semana passada, o que você fez esta semana pela sua igreja ou pelo seu pastor? Vocês ouvintes podem dizer, e também Nilceia e Priscila. Que bom, né? Voltamos a este assunto e eu aqui mais uma vez reforçando como mamãe de um pastor jovem, André Parisi, da Presbiteriana de Castanhal, e eu e o Itamar, meu amado, sempre orando por ele para que ele seja um pastor saudável, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, para que ele possa cuidar do rebanho com qualidade, com alegria. E antes de cuidar do rebanho propriamente dito, que é a Igreja Presbiteriana de Castanhal, hoje é esse rebanho que Deus tem confiado às mãos dele, a casa dele, a esposa, os filhos, Janaína, a sua amada, o Josué e o Timóteo, seus filhotinhos, é o pequeno rebanho que ele tem nas mãos e o quanto nós oramos para que ele seja também ali um pastor muito dedicado e que este rebanho também o abençoe, ela como esposa e os filhos cresçam na casa de Deus com alegria, com prazer, bendizendo a igreja que ele tem servido e que essa igreja também cuide dele. E eu penso hoje no pastor Aguinaldo, o pastor da Igreja Presbiteriana da Moca, que é o nosso pastor, o pastor que tem cuidado do rebanho da Moca, em São Paulo, e nós também temos orado muito por ele. Ele hoje já é um pastor com uns 30 anos de ministério, se eu não me engano, embora ele é mais jovem do que eu, aos meus... hoje completando os meus 61 anos, né? E ele é um pastor muito dedicado, muito estudioso na palavra de Deus, e ele tem filhos jovens. Então eu estou mencionando isso porque ele tem filhos que cresceram acompanhando este pai, servindo a Deus, e ouviram muitas coisas, viram tantas outras que talvez nem sempre foi tão alegre, tão gostoso de ouvir. Então eu digo mesmo aqui que nós como igreja devemos interceder pelo nosso pastor, por sua esposa, para que ela seja mesmo companheira, seja uma mulher amada por ele e ame este amigo, este pastor, esse seu esposo, ame a igreja que ele está servindo, que os seus filhos ouçam e vejam atitudes e palavras que eles possam agradecer a Deus porque tem o pai cuidando desse rebanho. É muito triste quando essas crianças estão à mesa e ouvem ali, comentam com os pais, sabe, papai, hoje eu ouvi um comentário lá na igreja que eu não gostei sobre você. Então, quando você falou sobre isso, Lídia, eu fiquei pensando, né, como é gostoso quando os filhos de um pastor vê alguém elogiando o seu pai, alguém orando pelo seu pai, por sua mãe, por seu ministério. Então, eu sempre digo isso, que as famílias ao redor da mesa falem bem de seu pastor, falem bem da esposa do pastor, orem por eles, abençoe a casa deles, para que eles sejam prósperos, primeiramente na sua vida individual, e isso vai respingar de uma forma muito bonita na casa do rebanho. É isso. Priscila, fale um pouquinho. Você que tem experiência como filha, neta também de pastor, Pri? Ou não, só filhota? Filha e irmã de pastor. Irmã, legal, legal. Pode falar, querida. É sempre uma reflexão muito rica para mim, né? As falas que a Alice traz e... se eu tivesse descoberto a frase da Teresa d'Ávila antes, talvez eu tivesse me comportado de uma outra maneira com os meus pastores e, em especial, com o meu pai.
porque, de fato, a cobrança dos filhos é também grande, né? A gente também quer o nosso pai ali presente. Eu me lembro, ele ainda era vivo, que eu dizia assim: papai, quando eu casar, o senhor não vai celebrar meu casamento, o senhor vai entrar comigo como pai. O senhor vai me acompanhar ali, vai ficar ali no cantinho do pai, aquele papel naquele dia não precisa ser seu, você volta para dar a bênção. Mas era uma forma que eu tinha de dizer assim que é necessário separar os papéis, e chega um momento que não é fácil. O desafio que a Lidice lançou sobre os pastores abrirem seus corações e procurarem ajuda, eu acredito também que seja importante que a própria igreja perceba que é necessário mais maturidade para lidar com algumas questões. Meu pai, por exemplo, era de uma comunidade que meu pai sequer tinha um plano de saúde. O meu pai passava necessidades que eu desconhecia, porque ele escondia muitas coisas. E meu pai acabou morrendo com problemas de saúde, que se ele tivesse sido cuidado anteriormente, penso eu que poderia ter sido diferente. A realidade das igrejas são diferentes dentro da mesma denominação. Eu conheço colegas pastores que lidam com dificuldades que outros, em outras denominações com maiores posses, não lidam. Então, como fazer para ajudar esses pastores? Como fazer para que eles tenham saúde mental, saúde física e também emocional? Como lidar, por exemplo, você falou de estar à mesa e evitar comentários como Conversas. esse, né? Conversas assim, mas como é também estar à mesa dessa família pastoral? Eles têm o que comer? Como é que está a saúde dos filhos? Como vai a saúde relacional desse casal? Como é que está a dinâmica familiar? Porque há também uma sobrecarga sobre os filhos e sobre a esposa. Como é que nós podemos fazer para ajudar a transformar essa realidade? Tiveram momentos na minha família que nós mal tínhamos o que comer. Como é que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Então, volto a falar da frase da Teresa d'Ávila, que muito me chama a atenção, desse mesmo esforço espiritual contrário à vida dessa família, dessa pessoa, desse pastor. É necessário também que a igreja se levante como anjos, como pessoas chamadas para propiciarem, para melhorarem, pelo menos o máximo que puderem, a qualidade de vida dessa família, que pode estar passando por necessidades, e nem sempre foram as minhas necessidades, mas é necessário perguntar. Uma outra coisa também importante, gente, separar, né? Tem um tempo para falar com o pastor. Às vezes, meu pai tinha um coração muito amoroso, e eu aprendi com ele. Eu também não tenho hora para ouvir alguém, eu também não tenho hora para receber ou ajudar alguém. Pediu socorro, estou a postos. Mas será que a gente, de fato, não teria um tempo ali para segurar um pouquinho mais aquele momento? Será que não dá para respeitar esse limite? Por exemplo, o pastor também tem como a igreja o seu ganha-pão, também a sua profissão. Não é só a sua vocação, o seu chamado do coração, chamado ministerial. Será que nós, como igreja, também não podemos separar as coisas? Acredito que essa fala da Lidice nos faz pensar e nos faz despertar a maturidade para reavaliarmos uma série de comportamentos. Porque se a gente vai perder alguém, infelizmente, para o suicídio, pelo menos da nossa parte, tem que se fazer necessário um interesse verdadeiro e real por aquela vida, pelas necessidades que aquela pessoa tem, pela sua família. E nessa imaturidade nossa, eu vou me incluir, vou incluir todos, eu sei que nem todos são assim, mas nessa imaturidade nossa como igreja, a gente pensa que o pastor é divino, é angelical, no que diz respeito a ser anjo de verdade, a ser realmente, talvez, a quarta pessoa da Trindade. A gente precisa pensar seriamente em como tem sido o nosso comportamento. Nós somos hábeis juízes e a nossa cobrança é muito ferrenha sobre essas figuras de liderança religiosa que conhecemos. E quanto eu falhei, e hoje, depois de muitos anos, inclusive com a perda do meu pai, eu tento de fato mudar o meu comportamento, porque hoje, entendendo melhor, por exemplo, eu consigo agir com mais candor em relação ao meu irmão, no que diz respeito a algumas cobranças como família que faço. É algo que a gente precisa rever, é difícil, é uma realidade difícil. Lidice. Priscila, eu também sou filha, irmã, mas além disso, ainda sou sobrinha, neta, bisneta e tataraneta de pastor, né? Então, eu realmente vivi muito isso em casa também, sei a dificuldade que é. Então, quando eu trago esse assunto, quem me conhece, alguns ouvintes me conhecem desde a época do Rio de Janeiro,
sabe o quanto isso é doído para mim também. Eu também perdi meu pai no dia do aniversário da igreja por um ataque cardíaco por estafa, né? Então eu posso dizer o seguinte, igreja, não espere o seu pastor ter estafa, não ache que ele é um super-homem. Se ele não quer tirar férias, obrigue-o a tirar férias. Dê condições para ele ter férias, dê condições para ele ter uma vida decente, uma vida com a família, que possa também ter lazer com essa família. Ajude o seu pastor. Por isso que eu achei muito interessante aquele texto de Teresa d'Ávila e trouxe dela comparando com como as mulheres ajudaram a Jesus. Jesus, que ele sim era homem e Deus ao mesmo tempo, precisou de ajuda. Precisou de mulheres que estavam lá sustentando financeiramente, estavam sustentando ele com carinho. Lembre-se de Marta e Maria, como é que Jesus se aconselhava com elas ali prestes a morrer, procurou o carinho das duas. Lembre-se das mulheres cozinhando para Jesus também. Então, levar um bolinho para o seu pastor, não é só orar, não. Procure saber o que ele está fazendo, incentive-o a tirar férias, convide-o para almoçar na sua casa. E ainda, como a Nilceia colocou muito bem, a Priscila, lembre-se da família do pastor também. Vá passear com a família, vai passear com a esposa, seja amiga da esposa do pastor, seja amiga dos filhos do pastor. Eles precisam também. Eles fazem parte desse ministério, eles sofrem junto com o pai. Tome conta da família do pastor. E eu queria recomendar uma leitura, que na verdade quem recomendou foi a Lídia Castro, que está aqui nos assistindo também, que me substituiu uma vez, me substituiu muito bem no programa. A Lídia recomendou Legal. esse livro do reverendo Vladislau Gomes, durante a semana ela passou para mim, que diz, Quem cuida de quem cuida. É um livro da Casa Editora Presbiteriana, da Cultura Cristã. Então, alguma leitura interessante para você fazer também, para recomendar a direção da sua igreja. Você vai ter dia do presbítero, dia do diácono, olha, um presente bom para você dar. Poder estimular as Verdade. pessoas a cuidarem mais da liderança, cuidarem daquele que cuida da gente. E eu queria pedir também uma outra coisa a vocês, que eu não consegui pedir semana passada. No meu blog, mas também no Facebook da SAF, desculpa, não sei da SAF não, no Facebook da IPB, Elas por Elas, e no meu Facebook, nesses 3 endereços que o Arthur vai colocar, existe um texto referente à semana passada, chamada de O Pastor Cuida das Ovelhas e Quem Cuida do Pastor, e hoje já coloquei também um texto referente ao que estamos falando hoje, tá? Um texto que fala uma reformadora fora da reforma. Como é que uma mulher, então, pode estar reformando aqui toda a situação da sua igreja também? Leia esses 2 textos, mas não fique só na leitura, não. Passe para outras pessoas, para que outras pessoas também possam estar sendo animadas a cuidarem melhor dos seus pastores. Então, procure no meu blog, ou no Facebook delas por Elas, ou no meu Facebook, e tente disseminar ao máximo essa ideia. Eu queria só finalizar com um outro texto que eu pedi ao Arthur para colocar, que é um texto de um cântico, que muitos de vocês conhecem, ele é dos Vencedores por Cristo, mas ele foi baseado numa oração, uma oração de Francisco de Assis. E eu acho essa oração fantástica. Se a gente conseguisse todos os dias fazer essa oração, a gente também estaria fazendo transformações no mundo, como Teresa d'Ávila fez. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição.